Então nós estávamos lendo ontem de manhã o livro de Srila Govinda Maharaj, estamos no capítulo 2. A árvore da aspiração divina. A pessoa pergunta para Srila Govinda Maharaj: eu gostaria de ver um centro para a consciência de Krishna se desenvolver em Santa Cruz, mas parece haver dois grupos, o grupo de Srila Siddhar Maharaj, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, e o grupo da ISKCON de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Você tem alguma sugestão de como unir esses dois grupos? E aí Srila Govinda Maharaj lhe respondeu: eu venho aqui sem nenhuma campanha sectária. Srila Govinda Maharaj não queria dividir ninguém. Srila Bhaktivinoda Thakura falou: não somos sectários. Então Srila Govinda Maharaj falou: eu vim aqui sem nenhuma campanha sectária. Não quero divisão. Eu vivo dentro dessa consciência onde os meus instrutores, os meus gurus, eles estão atuando livremente, ambos, Srila Siddhar Maharaj e Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Eles são os meus gurus. Srila Siddhar Maharaj, ele é o meu guru instrutor, o meu Diksha Guru, meu Guru iniciador também. E Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, pela misericórdia de Srila Siddhar Maharaj, ele também é meu Guru instrutor, meu Shiksha Guru. Portanto, eu desejo apenas praticar a consciência de Krishna. Eu não tenho os sentimentos particulares, partidários. Eu não sei quem está vivendo neste grupo e quem está vivendo naquele outro grupo. Quem está vivendo na Índia e quem está vivendo na América. Eu não sei quem está num grupo e quem está no outro. Eu não tenho a mente diferenciada. Eu não diferencio quem é da América, quem é da Índia, quem é da ISKCON, quem é do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Nós queremos praticar a consciência de Krishna. Isso é o que nós recebemos de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Esta é a nossa linha preceptora, a linha anterior a Srila Siddhar Maharaj, essa linha de Srila Bhaktisiddhanta. E nessa linha eu tenho a fortuna de ter dois gurus e muitos outros também, mas dois são super instrutores e gurus. E eu estou tentando seguir as suas diretrizes e os seus processos. Eu estou pregando isso aos meus amigos e a qualquer um que tenha alguma fé em mim. Como diz aqui Srila Govinda Maharaj, os gurus principais dele, instrutores, eram Srila Siddhar Maharaj e Srila Bhaktivedanta. E de todos os dois, Srila Siddhar Maharaj era o principal. Mas ele também tinha outros gurus instrutores. Gurus instrutores não é um só. Não é um só. Swami Maharaj Prabhupada, no seu livro, o comentário do livro que ele fez, Sri Chaitanya Charitamrita, tem uma parte lá que ele fala
sobre o Guru, instrutor, que é o primeiro que te ensina sobre Krishna. Tem o Guru instrutor, que é aquele que te tá dando aula todo dia. E claro, tem o teu Guru instrutor, que é o Guru, presidente da missão, sucessor do antigo sucessor. Então, existem vários Gurus instrutores. E Srila Govinda Maharaj está explicando isso aqui. Os principais são os dois, Srila Siddhar Maharaj, Srila Bhaktivedanta, mas o principal é Srila Siddhar Maharaj. O processo, ele é humildade, tolerância e honrar a todos. Esse processo, ele foi dado por Mahaprabhu. Você conhece esse sloka, o terceiro sloka do Shri Shikshastaka? A qualificação adequada para cantar é que você deve ser humilde. A humildade, ela deve ser a sua propriedade. Você deve ser tolerante e você deve dar honra a todas as outras entidades vivas. Através dessas três coisas, você pode facilmente você pode facilmente evitar uma ofensa a um Vaishnava, a Vaishnava parada. Então, por que nós cometemos Vaishnava parada uns com os outros? Tem alguns que cometem Vaishnava parada até com o Guru, com o devoto sênior. Por quê? Falta de humildade, falta de tolerância, falta de dar honra aos outros. E Srila Siddhar Maharaj, ele colocou o quarto ponto, sem querer em troca, dar honra aos outros. Mahaprabhu falou, Srila Siddhar Maharaj colocou sem querer em troca. Se você tiver essas quatro qualidades, você não vai nunca cometer ofensas. Essas são as quatro qualidades principais para nós cantarmos o santo nome de Krishna ininterruptamente. É o terceiro verso que Mahaprabhu escreveu, Sri Shikshastaka. Gurudeva tinha esse verso escrito na parede do quarto dele. Nós temos aqui no Templo de São Paulo esse verso na parede do templo. É o verso mais importante de todos os versos, de todos que Mahaprabhu escreveu, e o que Mahaprabhu escreveu é o mais importante. Então, se você quer decorar um verso, decore esse. Ah, mas eu não consigo decorar em bengali, decore ele no seu idioma. Se você for mais humilde que uma folha de grama, se você for mais tolerante que uma árvore, se você der honra a todos, você será capaz de cantar, terá qualificação para cantar o santo nome de Krishna ininterruptamente, o tempo todo. Mas tem que ter essas três qualidades. E Srila Siddhar Maharaj acrescentou a quarta qualidade. Eu vou colocar aqui a letra bengali que tem aqui no Templo de São Paulo. É esse daqui o verso, ó, em cima das placas douradas. Por isso eu mandei fazer essas letras aí em bengali, porque é o verso mais importante que nós temos que ter. Não só saber ele de cor, mas ter ele no nosso coração. Se nós tivermos ele no nosso coração, nós vamos conseguir cantar o tempo todo o santo nome de forma pura. E como nós podemos ter essas três ou quatro qualidades? Servindo. O serviço ao Guru, o serviço a Krishna através do Guru, vai nos dar essas três qualidades, essas quatro qualidades. Não adianta você falar, eu tenho que ser humilde, eu tenho que ser humilde, eu tenho que ser tolerante, eu tenho que ser tolerante. Não adianta falar assim, você tem que praticar, servir para que essas qualidades apareçam em você. Elas vão aparecer gradativamente. Hoje ninguém é humilde, todo mundo é arrogante, todo mundo tem o ego alto. Por isso tem briga no templo, por isso tem briga em todo lugar, porque a arrogância, falta de humildade, a tolerância. Ninguém é tolerante com nada. Eu vejo isso aqui no templo, eu reparo. Sripata Tapasi Maharaj, ele falava, repare os detalhes. Você tem que ficar atento aos detalhes, são muito importantes os detalhes. E aí a pessoa vem aqui no templo
E aí ela vem, ela toca a campainha, ela quer que eu esteja do lado do interfone para abrir a porta para ela lá embaixo. Ela quer que eu fique o dia inteiro esperando ela chegar. A gente sempre está fazendo algum serviço, principalmente em festival. Então a pessoa ela toca a campainha, menos de 10 segundos ela já toca de novo. E se você não chegar em 10 segundos depois, ela vai tocar de novo, e de novo, e de novo. Às vezes a gente está no altar, fazendo algum serviço para a deidade, a pessoa quer que eu vá correndo, largue a deidade e vá correndo atender ela. Isso que quer? Falta de tolerância. Falta de tolerância. Então eu reparo quem é tolerante e quem não é. Quem está praticando corretamente e quem não está praticando corretamente. Pessoas, a maioria é intolerante. Totalmente intolerante. Srila Govinda Maharaj, ele testava os devotos com isso, para ver quem era humilde, quem era tolerante. Testava. Silachar Maharaj testou Srila Tilaka Nrsimha Maharaj na frente de todo mundo. Quando teve um Gura Purnima, e Srila Tilaka Nrsimha Maharaj, ele que organizou todo o Gura Purnima, toda a boga para cozinhar e oferecer para a deidade, ele organizou aonde os devotos iriam ficar, enfim, ele organizou o festival. Mas ele fez alguma coisa errada, que não era do agrado de Silachara Maharaj. Silachara Maharaj tinha mandado ele fazer algo e ele fez da mente dele. Isso acontece até com o devoto puro. Ele fez da mente dele. E aí Silachara Maharaj, na frente de todo mundo, ele já era sannyasi, Srila Tilaka Nrsimha Maharaj. Silachara Maharaj, na frente de todo mundo, ele mandou Srila Tilaka Nrsimha Maharaj colocar a mão nas orelhas, segurar a orelha com a mão e pular, agachar e levantar pulando, agachar e levantar pulando várias vezes. Uma pessoa orgulhosa nunca faria isso. Será que você que está vendo aí a live, você faria isso na frente de todo mundo? Ou você viraria as costas para o Guru, por vergonha, o orgulho, o ego? Srila Tilaka Nrsimha Maharaj, ele fez isso sorrindo. Então, o Guru testou ele mais uma vez. E ele passou no teste. Por isso que hoje ele é o Acharya, presidente da missão. Então, a gente tem que observar, através de detalhes, como que nós estamos. Não é só ver os outros, né? Eu aqui, no caso, eu vejo o outro porque Silachara Maharaj falou para eu ensinar as pessoas da forma adequada. Ele falou, treine as pessoas, ensine as pessoas da forma adequada. Ele me deu esse seva. Então eu olho as pessoas, como elas estão se comportando, para ver se está tendo algum avanço espiritual. Mas nós podemos fazer isso conosco mesmo. Você está numa fila, será que você consegue esperar a fila? Você, como eu disse, vai tocar a campainha de algum lugar, você tem a paciência de ficar 5 minutos esperando alguém te atender ou não? Com certeza não. Com certeza, se você vier ao templo e você tocar a campainha várias vezes, 5 minutos esperando, você vai embora. Isso é falta de tolerância. Então nós temos que ter essas 3 qualidades, na verdade as 4, né? Porque aqui Srila Siddhara Maharaj colocou, é extremamente importante. Mahaprabhu falou, dar honra a todos, mas sem querer em troca. Todo mundo dá honra para aquele que te honra, mas dar honra para aquele que não te honra é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então nós temos que compreender, esse é o principal sloka, como eu falei. E se você conseguir decorar ele em Bengali, decore, porque a potência do idioma Bengali é muito maior. Por isso nós não cantamos as canções em português, ou em espanhol, ou em inglês, ou em russo. Nós cantamos o idioma de Mahaprabhu, no idioma de Krishna. A maioria das canções são em Bengali, mas tem algumas em sânscrito também. São poucas, mas tem.
Então, se você conseguir decorar esse verso, decore ele em bengali. Se não conseguir em bengali, decore no seu idioma. Não é difícil decorar esse verso. Se você falar todo dia ele, você vai decorar. Trinadapi sunichenata arodapi sahisnuna amanina manandena kirtanya sadahari. São poucas palavras. Se você ler todo dia, como que eu decorei ele? Lendo todo dia. Todo dia, levante e leia ele, ou qualquer hora do dia. Na verdade, eu tinha decoro os 8 versos do Sri Shikshastakam. Eu pensei, eu falei, se Mahaprabhu escreveu, é importante eu decorar eles. Eu sabia os 8, mas agora eu não faço mais todo dia, então eu esqueci. Eu sei somente esse, porque de vez em quando na aula eu falo ele. Então eu só sei esse de cor, mas eu sabia os 8, por quê? Porque eu lia todo dia eles. Se você faz todo dia alguma coisa, você aprende. Então é importante saber esse verso. Se você quer decorar ele, decore esse verso. Não há necessidade de decorar centenas, dezenas de versos. Esse é o principal. Continuando aqui a leitura. Então, se você tiver essas 4 qualidades, você nunca vai cometer Vaishnava parada, ofensa aos Vaishnavas. Você vai evitar isso. Vaishnava parada é o maior obstáculo para cantar o Mahamantra Hare Krishna sem ofensas, de forma pura. Vaishnava parada. A pior coisa para alguém que se iniciou é ofender um Vaishnava. E, claro, o Guru é o mestre, é o rei dos Vaishnavas. Srila Siddharmarji fala, o Guru genuíno é o rei dos Vaishnavas. Mas tem Vaishnavas que não é o Guru, mas são Vaishnavas, devotos puros, devotos que são sênior. Devoto sênior não significa aquele que tem 30, 40 anos de missão, 50 anos. Devoto sênior significa aquele que é aplicado, ele faz a prática todo dia de forma intensa. Esse é um devoto sênior. Você pode pegar um devoto que está 3, 4, 5 anos praticando e ele ser sênior. Ele pratica o dia inteiro, ele é um devoto sênior. Então, depende do nível do devoto. Se você cometer uma ofensa, isso daí é extremamente prejudicial para a vida devocional. Silacharya Maharaj falava nas aulas dele, aquele que ofende, aquele que olha defeito no outro, aquele que aponta o dedo para o outro, fica fofocando, tal devoto não limpou o templo correto, tal devoto, ele fez isso comigo, tal devoto fez aquilo, tal devoto fica fofocando, fica falando mal do outro. O que acontece? Srila Siddharmarji falou, essa mesma língua que fala mal do outro, que vê o defeito do outro, não vai cantar o santo nome. Krishna não virá. O santo nome, Nama Prabhu, o santo nome não virá para a boca, para a língua daquele que fala do outro. Então, por isso que o Gurudeva está falando aqui, Vaishnava parada é o maior obstáculo para alguém que quer cantar o santo nome de Krishna sem ofensas, de forma pura. É o maior obstáculo. E nós fazemos isso o tempo todo. Isso é uma anarta que nós temos. E nós temos que tirar isso. Principalmente quando você está na associação de alguém que costuma falar mal do outro. Quando você vê, você também está falando mal do outro. Outro dia nós lemos aqui no livro de Srila Govinda Maharaj, você não tem que olhar o que a outra missão faz errada. Ah, mas a outra missão fez isso errado. O problema é dele, não é da tua conta. Tal devoto está comendo carne, não é da tua conta. Tal devoto está fazendo sexo ilícito, não é da tua conta. Tal devoto está tomando café, tomando cerveja, fumando, não é da tua conta. O problema é dele. É claro que se o devoto ele vem aqui no templo e ele faz algo errado, ele vai fumar aqui no templo, ele vai ficar dando em cima das mulheres ou as mulheres em cima dos homens. É claro que a gente tem que repreender o devoto. Mas o que ele faz na vida dele, fora do templo, o problema é dele.
Nós não temos que olhar defeito de ninguém, porque nós estamos cheios de defeitos. Tem uma história de Srila Govinda Maharaj, que um devoto virou para Gurudeva lá na Índia, em Koladwip, falou: Gurudeva, era um outro devoto que também morava lá em Koladwip, no ocidental. E o outro devoto falou: Gurudeva, ele está fumando maconha, ganja, ele está fumando maconha. E Gurudeva, ele não gostava que ninguém falasse do outro. Ele queria proteger todos nós, ele não gostava que ninguém falasse de ninguém. E aí ele olhou para o devoto e falou: e você toma chá? Porque o devoto achava que tomar chá, tomar cafeína, era menos ruim do que aquele que fuma maconha. Todo quebra de princípio é ruim. Silatila Kaniri Maharaj falou isso numa iniciação. Se você faz sexo ilícito, é tão ruim quanto comer carne. Se você faz sexo fora do casamento, é tão ruim quanto comer carne. Se você come cafeína, é tão ruim quanto comer carne. Se você joga, mas eu joguei só na loteria, é tão ruim quanto comer carne. Todo mundo, né, normalmente quem se iniciou fala: é que ele come carne, mas você também faz um monte de coisa errada. Então, não fale dos outros, não veja defeito nos outros. É o pior obstáculo para aquele que quer cantar o santo nome de Krishna de forma pura. É o pior obstáculo. O Mahamantra, ele vem do nível superior. O Mahamantra, ele vem do mundo transcendental, mas não de qualquer lugar. Ele não vem de Vaikuntha, onde vive o Senhor Narayana. Ele não vem de Ayodhya, onde vive o Senhor Ramachandra. Ele não vem de Nishinhaloka, onde vive o Senhor Nishinhadeva. Ele não vem de nenhum lugar. Ele vem de Goloka Vrindavana, onde vive Krishna com as gopis, Mãe Yashoda. É desse lugar, o lugar mais elevado que tem no mundo transcendental, é desse lugar que vem o Mahamantra Hare Krishna. Vem do nível superior. E através dos Vaishnavas, o Guru Parampara, ele descende até a terra. Ele vem através do Panchatattva, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Adwaita, Gadadara, Shrivasa de Goura Bhaktavrinda. Por isso nós cantamos o Panchatattva Mantra antes de cantar o Mahamantra Hare Krishna. Eles vieram dar a misericórdia para nós. Srila Siddhar Maharaj fala isso em um de seus livros. Krishna, quando quer dar misericórdia, ele vem na forma do Panchatattva. Krishna, ele mesmo, não vem dar misericórdia. Krishna, quando veio do Apariyuga, ele veio para passar, para ter os passatempos, lilas dele, com as gopis e Srimati Radharani. Ele não veio para dar a misericórdia para nós. Quem dá misericórdia? O Panchatattva. Sri Krishna Chaitanya, Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Sri Adwaita Acharya, Shrivasa Acharya e Gadadhar Pandit. Quem são eles? A gente tem que saber quem é o Panchatattva. Aqui no Brasil, se a gente perguntar quem é o Panchatattva, vão indicar o devoto, porque tem um devoto aqui no Brasil, se chama, aqui em São Paulo, Panchatattva Prabhu. E se perguntar para a maioria aqui de São Paulo, quem é o Panchatattva? Na hora vão falar: é ele. Não, ele é o Panchatattva Das, ele é o servo do Panchatattva. Então, o Panchatattva é Sri Krishna Chaitanya, é o próprio Mahaprabhu, o próprio Deus. Nityananda Prabhu, o irmão mais velho de Deus, a primeira expansão de Deus. De Nityananda Prabhu vem o Senhor Vishnu e todas as outras expansões. Nityananda Prabhu, que é Balarama, é a primeira expansão de Krishna. Depois temos Adwaita Acharya. Quem é Adwaita Acharya? É o Mahavishnu. É o grande Vishnu, Adwaita Acharya. E quem é Gadadhar Pandit? É Srimati Radharani. E quem é Shrivasa Acharya? Shrivasa Acharya é Narada Muni. São as 5 verdades. Pancha quer dizer 5, Tattva quer dizer verdade. Eles vieram dar para nós o santo nome.
distribuir o santo nome. Por isso cantamos ele antes de cantar o Mahamantra. E tem uma aula de Srila Govinda Maharaj que ele fala, antes de começar a Japamala, cante 3 vezes o Panchatattva Mantra. Tem uma aula de Gurudeva que fala isso. Tem uma devota que me mandou um vídeo de Gurudeva falando isso. Eu nunca tinha ouvido falar isso, mas ela me mandou um vídeo e Gurudeva está falando, cante 3 vezes o Panchatattva Mantra antes de cantar a Japamala. A importância do Panchatattva Mantra. Porque quando nós cantamos o Panchatattva Mantra, não há ofensa. Por isso Srivacharya Maharaj falou, quando cantamos o nome de Nityananda Prabhu, quando cantamos o nome de Mahaprabhu, quando cantamos o nome do Panchatattva, os associados de Mahaprabhu, cantamos as glórias do Guru, as glórias do Vaishnava, não há ofensa. Mas no estágio que nós estamos aqui hoje, nós cantamos Krishna ofendendo. Nós cantamos Krishna ofendendo. Então, nós temos que continuar a cantar Krishna, sim, o Mahamantra. Mas temos que cantar também as canções de manhã e à noite. Por isso nós cantamos. Srivacharya Maharaj, ele estipulou o programa aqui do Templo de São Paulo. E ele fala nas aulas, todo devoto tem que cantar, mesmo que não está no templo, cante em casa, de manhã e à noite, uma canção para o Guru, uma canção para o Vaishnava, uma canção para Panchatattva, uma canção para Nityananda Prabhu e uma canção para Mahaprabhu, no mínimo, de manhã e à noite. Você quer ter uma vida devocional com avanço adequado, tem que fazer o que o Guru orienta. E evitar ao máximo ofensa aos Vaishnavas. Evitar ao máximo. E tem uma outra aula de Gurudeva que nós já lemos aqui, que ele fala: você pode transformar a tua mente no teu maior amigo ou no pior inimigo. Como que a tua mente pode ser o teu maior amigo? Maior amiga? Ela pode ser a maior amiga se você olhar os seus próprios defeitos e corrigi-los. E como que a sua mente pode ser o seu pior inimigo? Pior inimiga? Se você olhar o defeito dos outros. Então, os gurus estão o tempo todo falando isso. E nós não escutamos. Isso é muito ruim para a nossa vida devocional. O pior obstáculo ao cantar o santo nome de forma pura é nós cometermos Vaishnava parada. Então, o Panchatattva, eles vieram para nos ajudar. Eles trouxeram o santo nome do mundo transcendental e distribuíram para todos nós. Então, aí Gurudeva continua falando, né? O Mahamantra Hare Krishna, ele é distribuído neste mundo material por eles. Mas, se você os ofender, o Mahamantra, ele não ficará feliz com você. E ele não se manifestará em seu coração. Mahaprabhu, ele disse que nós devemos evitar Vaishnava parada e também os outros 9 tipos de ofensas ao Harinama. Não é somente Vaishnava parada. Vaishnava parada é o principal, mas existem 9 tipos de ofensa ao Mahamantra. E a ofensa é tão prejudicial, também isso está no Sri Chaitanya Charitamrita. Mahaprabhu, ele dava misericórdia para todos e ele não deu para a mãe dele. E os associados íntimos dele foram falar com ele: por que você não dá misericórdia para tua mãe? Ela é tua mãe. Ele falou: porque ela ofendeu a Dvaitacharya. Satimata ofendeu. De que forma ela ofendeu? Falou que ele não era Dvaita, que ele era Dvaita. Chamou ele de Dvaita e ele é Advaita. Tudo que ele faz é transcendental. E ela chamou ele de material.
Isso é uma ofensa. E Mahaprabhu falou, não vou dar a misericórdia para ela, somente quando ela pedir perdão para a Advaitacharya, aí eu dou a misericórdia. E aí falaram para ela, e ela foi lá pedir perdão para a Advaitacharya. É claro que ele perdoou. Um devoto puro sempre perdoa. Nós também temos que perdoar os outros. Srila Govinda Maharaj falou, errar é humano, perdoar é divino. O que ele quer dizer com perdoar é divino? É uma qualidade divina, é de Deus. É uma qualidade de Deus perdoar. É uma qualidade divina. Então nós também temos que perdoar os outros. Ah, mas aquela pessoa me fez isso. Perdoe ela. Você é melhor do que ela? Será que você é melhor do que ela? Perdoar é divino, é uma qualidade de Deus. Gurudeva Srila Govinda Maharaj falou isso. Então Mahaprabhu, ele deu a misericórdia para a mãe dele quando ela pediu desculpas para a Advaitacharya. Olha o quanto a ofensa é prejudicial. E também Silachar Maharaj falou em aulas, ele falou que por que Mahaprabhu e Nityananda Prabhu deram a misericórdia, eles deram Krishna Prema, eles deram amor puro para Jagai Madai. Jagai Madai eram brahmanes desvirtuados, bebiam, fumavam, batiam nos outros na rua, estupravam mulheres, eles abusavam de mulheres, de Jagai Madai. E por que Deus e o irmão de Deus, eles deram a misericórdia, deram amor puro, a meta última da vida para pessoas assim? Por quê? Porque eles nunca ofenderam Vaishnava. Eles nunca ofenderam Vaishnava. Por isso eles receberam misericórdia. Então, você fazer coisas erradas, materialmente falando, é muito menos ruim do que ofender um Vaishnava. Eles receberam Krishna Prema. Aquele que ofende o Vaishnava não recebe Krishna Prema. O que acontece com aquele que ofende o Vaishnava? Krishna afasta o devoto da missão, da consciência de Krishna. Krishna não quer alguém que fala mal do outro. Por isso, Srila Govinda Maharaj, ele não gostava, ele ficava muito bravo com isso. Srila Govinda Maharaj, as pessoas que conviveram com ele me contaram, quando você ia falar mal de alguém, pode ser a verdade. Ah, mas é verdade, não interessa, não é para falar o defeito do outro. Srila Govinda Maharaj, quando você começava a falar do outro devoto, ele pegava o jornal que ele gostava de ler e ele colocava entre ele e o devoto, para não olhar para o devoto. Ele colocava o jornal, segurava com as duas mãos o jornal. Ele só abaixava o jornal quando o devoto parava de falar mal do outro. O devoto percebia que isso daí era justamente para parar de falar do outro. E tem uma história de um devoto americano, ele depois recebeu sannyasi, ele contou isso para nós. Shutashrava Prabhu, depois ele recebeu sannyasi como Vaishnava Maharaj. Ele veio aqui para o Brasil, tanto como Grihastha, como depois, quando ele já estava no fim da vida, como sannyasi. E ele contou isso para nós. Ele foi lá e falou, Gurudeva, tem um devoto lá no templo dos Estados Unidos, ele está fazendo isso. E Gurudeva levantou o jornal para ele também. Aí ele parou de falar, Gurudeva baixou o jornal, não falou nada e ele saiu. Ele viu que Gurudeva não gostou. No outro dia, depois de 2 dias, ele voltou lá para falar com Gurudeva. E ele falou, Gurudeva, posso falar com o senhor? Posso conversar com o senhor? E o que Gurudeva falou para ele? Se não for para falar mal de ninguém, pode. Por que o Guru não gosta de falar mal do outro? Porque é prejudicial para nós. O Guru é a pessoa que mais gosta de nós. Ninguém gosta tanto de você quanto o Guru. Nem tua mãe, nem teu pai, nem teu marido, nem tua mulher, nem teu filho, nem tua filha, nem o cachorro. Ninguém gosta tanto de você quanto o Guru. Porque o Guru gosta de você alma. E todos os outros gostam de você corpo.
Então o Guru, quando ele vê o devoto fazendo algo errado, ele quer corrigir. E Gurudeva usava essa tática para corrigir. Ele usava essa tática, era uma das táticas. Levantar o jornal para não ver o rosto do devoto. Então é muito prejudicial para nós continuarmos falando dos outros. Quando a gente está com a pessoa iniciada e começa a ter o assunto de falar do outro, o que nós temos que fazer? Nós temos que falar para a pessoa, vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto, porque ouvir falar mal do outro também é tão ruim quanto você falar do outro. Ouvir falar do outro, falar mal do outro é tão ruim quanto você falar do outro. Os dois vão ser prejudicados, tanto aquele que fala como aquele que escuta. E aquele que fala do outro é pior, ele vai ter a reação pior falando mal do outro, do que o outro que fez aquilo errado. Tem uma aula de Silacharya Maharaj que ele fala, se tem um devoto na cozinha cozinhando, e ele vai lá, ele come a comida, mas não para experimentar, para ver se está boa de sal, de açúcar, de tempero. Ele come para desfrutar da comida, antes da deidade, dentro da comida, dentro da cozinha da deidade. Quando a gente vai degustar não, mas a gente vai provar para ver se está bom o sal, o açúcar, o tempero da deidade. Você não pode comer dentro da cozinha. Você põe um pouquinho na mão, sai da cozinha, prova para ver se está bom o tempero, lava a mão, lava a boca, aí você volta para a cozinha. Mas a Acharya Maharaj falou, se você está dentro da cozinha e o outro devoto também, e você vê o outro devoto comer mesmo, ele olha uma samoça, ele fala, nossa, estou com vontade, vou comer. Você tem que corrigir o devoto, sim, na hora. Mas não sair por aí divulgando para todo mundo, sabe fulano e tal, ele estava dentro da cozinha comendo. E aí Silacharya Maharaj falou, se você fizer isso, se você falar que o devoto comeu dentro da cozinha, a ofensa é maior tua do que do devoto que comeu. Olha como é grave nós falarmos o que o outro faz errado. Então, nós temos que nos policiar com isso. Parar com isso, de falar mal do outro, de ver defeito nos outros. Isso é muito prejudicial para a nossa vida devocional. Continuando aqui a leitura, depois eu olho se alguém fez algum comentário, se alguém fez alguma pergunta. Se eu sair aqui da página, depois eu tenho que retornar aqui na página. Então, Mahamantra, diz Gurudeva, ele não ficará feliz se você ofender. O Mahamantra é o próprio Krishna. E o que quer dizer a parada? Apa quer dizer algo baixo, ofender, falar mal do outro, é baixo isso. Radha é de Shrimati Radharani. Então a ofensa, a parada, é o que Shrimati Radharani não gosta. Shrimati Radharani, ela não gosta daquele que está falando do outro, que está tentando servir o amado dela, Krishna. Ela não gosta que ninguém fale mal daquele que está tentando servir, porque nós não servimos Krishna. A gente não tem essa capacidade, a gente está tentando. E ela não gosta que ninguém fale mal daquele que está tentando servir o amado dela. Então é a parada. E o que Krishna faz? Ele afasta a pessoa da devoção. Ele pode afastar durante uma semana, durante um mês, durante meio ano, durante um ano ou 10 vidas. Nós não sabemos o tempo que a alma vai ser afastada do serviço devocional. Nada é perdido. O que você acumulou de sukriti não é perdido. Mas você pode ser afastado durante muito tempo ou pouco tempo. Depende do tipo da ofensa que você fez. Quando as pessoas vêm aqui no templo e cometem ofensas, eu vejo e eu falo, vai ficar um tempo afastado. E aí o que acontece? A pessoa fica um tempo afastada de vir aqui no templo, alguns ficam um tempo sem assistir a live, a pessoa constantemente, ela olhava a live, ela entrava na live,
Ela ofendeu, ela vai ficar um período sem olhar a live. Mas não é ela que não quer, é Krishna que afastou. Krishna afastou, a pessoa nem percebe. O grande problema é que quando a pessoa ofende e Krishna afasta, ela não percebe que está sendo afastada. Ela acha que ela que não quer. Isso é pior ainda. Aquele que admite e fala, eu ofendi, eu vou ficar afastado durante um tempo. Ele pelo menos, a pessoa pelo menos, ela tem a noção. Mas alguns falam, eu não quero mais. Não é que você não quer, é que Krishna te afastou. Você está, tipo, expulsa durante o período. É como um jogo de futebol. Você faz algo errado, você faz uma falta lá no campo, você bate em alguém, sei lá, você faz alguma coisa errada no campo de futebol, o juiz te expulsa, te dá o cartão vermelho. Mas no próximo jogo você joga. Ou, depende da penalidade lá, você fica 1, 2 jogos, sei lá, tem algumas coisas assim. Krishna é a mesma coisa. Você faz algo errado, ele te afasta. E é ele que decide quanto tempo, não sou eu nem você que vai decidir quanto tempo ficará afastado. Então, não faça nada errado, não ofenda ninguém e você não vai ser afastado. Mas, se você ofender o Panchatattva, o Mahamantra, ele não ficará feliz com você, ou os Vaishnavas. Você não se manifestará, o Mahamantra não se manifestará em seu coração. Mahaprabhu disse que nós devemos evitar Vaishnava Parada. E também os outros 9 tipos de ofensas ao santo nome. Nós podemos evitar todas essas ofensas com muita facilidade, Gurudeva fala. Não é tão fácil assim, né? Mas Gurudeva está falando que é fácil, com muita facilidade. O que é necessário, Gurudeva fala? O que é necessário para evitar e cantar Mahamantra? O nariz ou a respiração? Se nós não tivermos o nariz, pode ser tolerável, mas se você não consegue, se nós não conseguirmos respirar, nós morreremos. Então, o que é necessário? O nariz ou a respiração? O nariz é um instrumento para você respirar, mas sem nariz você vive. Tem pessoas que perdem o nariz no acidente, mas você vive. Não é o nariz o principal, é a respiração. Sem respiração você morre. Sem nariz você sobrevive. É isso que Gurudeva está dando, fazendo analogia aqui. O que é mais importante, o nariz ou a respiração? Qual a nossa vida? Qual é a nossa vida? A nossa vida é para praticar a consciência de Krishna. E é disso que nós precisamos. Para cada alma jiva, o mais importante é que nós precisamos praticar a consciência de Krishna. Qual é a nossa identificação? Isso não é tão importante. Se alguém é discípulo de Srila Siddhar Maharaj, ou ele é discípulo de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura Prabhupada, isso não é tão importante. As pessoas têm um ego muito grande. Os devotos, eu sou discípulo de Srila Siddhar Maharaj, eu sou discípulo de Srila Govinda Maharaj, eu sou discípulo de Srila Acharya Maharaj. Como diz aqui, isso não é importante. Não é o mais importante. A nossa identidade não é essa. Isso não é importante. O importante é que nós precisamos praticar a consciência de Krishna embaixo da orientação de um bom Vaishnava, um devoto puro, que tenha as três qualificações mencionadas acima, que tenha desenvolvido o sentimento real sobre a consciência de Krishna. Então, isso é o mais importante.
Estar sob a guia, embaixo da guia, daquele que tem as 3 qualidades acima descritas. Quais são? A tolerância, primeiro a humildade, ser mais humilde que uma folha de grama. O teu guru, o teu mestre, ele tem que ter essa tolerância. Ele tem que ter essa humildade. Ser mais humilde que uma folha de grama. O seu guru, o seu Vaishnava que te instrui, ele tem que ser mais tolerante que uma árvore. E ele tem que dar respeito a todas as outras entidades vivas. Nós temos que estar embaixo da guia de uma pessoa assim. Isso é o mais importante. Você tem que praticar a consciência de Krishna dessa forma. E esse devoto que é o teu guru, ele tem que ter desenvolvido o sentimento real sobre a consciência de Krishna. Ele tem que ser um especialista em nos dar o conhecimento transcendental sobre Sri Krishna. Ele tem que ser um especialista para distribuir para nós a consciência de Krishna. Nós devemos ter a sua associação para a nossa vida espiritual. Sempre nós tentaremos obter a boa associação. Um devoto, ele pode estar na ISKCON, ou ele pode estar em outra missão, ou no Sri Chaitanya Sarasvati Mati. O que é importante para mim é Sadhu Sangha, associação com devoto puro, com Vaishnava elevado. E onde quer que haja um Sadhu Sangha, eu tentarei obter a sua associação. Um sadhu, ele não diferenciará entre este ou aquele caminho, aquele campo. Ele diferenciará entre os níveis de devoção. Onde quer que haja a devoção pura, ele será atraído para lá. Tem que ter a devoção pura. Como diz aqui Gurudeva, tem que ter a devoção pura. Aquele que é um sadhu, aquele que é um guru genuíno, ele tem que ter a devoção pura. E aquele que tem a devoção pura, você tem que se associar com ele. O que é associação? Seguir o que ele fala. Você não pode seguir o que alguém fala que não seja um devoto puro. Por isso que nós lemos aqui as aulas de um devoto puro, de manhã e à noite. Nós não estamos falando da nossa vida, nem da nossa cabeça. A gente fala o que um devoto puro falou. Então, de manhã e à noite aqui, de manhã são lidos os livros, à noite as aulas de Silachara Maharaj, devotos puros. Não temos que ler nada que não seja de um devoto puro. E quem é o devoto puro? Srila Govinda Maharaj falou, não leia nada de outra missão, com exceção do que Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada escreveu. Se não foi Swami Maharaj Prabhupada, se não foi Srila Siddhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj, não leia. Não leia nada que não seja eles que tenham escrito, porque eles são devotos puros. Não podemos querer ter sadhu sangha, associação, com aquele que não é um devoto puro. Então, como eu falei, por isso nós lemos aqui de manhã à noite as aulas de devotos puros. Então você tem que ser atraído por esse tipo de devoto. O meu negócio é assim, diz Gurudeva. Eu quero fazer de todos os meus amigos e simpatizantes. Eu não quero fazer meus inimigos, não quero fazer ninguém meus inimigos. Essa sempre foi a minha tendência, não fazer inimigos. Desde a infância eu era assim. Sempre eu me curvo diante de todos. Sempre eu dou reverência a todos. Eu não ofenderei nenhum Vaishnava. Mesmo que um devoto ele não esteja em nossa Sampradaya, na nossa escola devocional,
ele pode estar na Sampradaya do Sr. Ramanuja Acharya, ou qualquer outra Sampradaya, qualquer outra escola que não seja o Gaudiya Vaishnavismo. Eu tenho medo de ofendê-lo. Nós não devemos ofender ninguém de nenhuma outra escola. Ah, mas ele é impersonalista. Não importa, não vai ofendê-lo. Você não precisa ter contato com ele, mas não ofenda. Não fale do outro. É o que Gurudev falou. Nem da nossa linha. Ah, mas a ISKCON está fazendo isso. A outra missão está fazendo isso. Não é da sua conta. Mas dentro da nossa missão, tem tal guru que está fazendo isso. Não é da sua conta. Krishna está vendo. E Krishna, ele criou a lei. Krishna, ele que julga e Krishna que condena. Ele que vai executar. Então Krishna, ele tem o poder legislativo, é ele que faz a lei. Ele tem o poder judiciário, é ele que julga. E ele tem o poder executivo, ele que executa a penalidade. Não somos nós. Nós não temos esse poder. Nós não viemos aqui no mundo material para fazer isso. Guru Maharaj fala, Silar Maharaj, nós não viemos inspecionar o esgoto, o lixo de ninguém. Nós não viemos aqui para ver o lixo de ninguém. Não há dúvida sobre a ISKCON, diz Gurudeva. Se alguém tem esse tipo de sentimento, esse espírito de partido sectário, então ele deve pedir-lhe que deixe esse sentimento. Não tem esse sentimento de partidário, de sectarismo. Evite esse tipo de mentalidade e venha cantar o Mahamantra Hare Krishna, que foi dado por Srila Bhakti Rakaki Sridhar Devi Goswami Maharaj. Foque no Mahamantra Hare Krishna, foque no serviço. Ou foi dado por Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Eles não queriam criar um partido sectário, eles não queriam essa divisão. Então, por que vocês estão ansiosos para criar um partido? Por que vocês querem um partido? Essa separação. Nós queremos nos harmonizar com todos, para que nós possamos harmonizar facilmente as duas sociedades, a ISKCON e o Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Mas a sociedade significa muitas pessoas. As pessoas, elas têm muitos defeitos, muitas dificuldades. O ego, ele é o pior inimigo de todos. Nós devemos evitar o falso ego. O que eu poderei... o que eu perderei se eu honrar os outros? Qual o prejuízo de honrar o outro? Se eu for humilde e tolerante, todas as boas qualidades, elas virão a mim. Todas as boas qualidades virão para quem é humilde e tolerante. Mahaprabhu, ele disse que com essa qualificação, com essas duas qualificações, nós tentaremos cantar o Hare Krishna Mahamantra. Então, nós ganharemos o verdadeiro sentimento por este Mahamantra, que é transcendental. Nós ganharemos o verdadeiro sentimento pelo Mahamantra com esse sentimento de humildade, tolerância e dar honra sem querer em troca, que é transcendental. Amanhã continuarei aqui a leitura do livro de Srila Govinda Maharaj. Então a aula de hoje foi muito importante também, como todas, né? Falando sobre a importância de não falar dos outros, a importância de ser humilde e tolerante, dar honra sem querer em troca. Deixa eu ver aqui se alguém fez alguma pergunta pelo Facebook. Hoje não tivemos o
canal do YouTube porque o aparelho não quis entrar no YouTube hoje, não sei o que aconteceu. Às vezes isso acontece. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Deixa eu ver a Arasamita Devidas, ele escreveu aqui. Por favor, pode indicar o número da página das canções. Eu vou te passar, Arasamita, eu vou te passar o PDF do livro de Kirtan do Templo de São Paulo, e ele está na sequência. As canções estão desde o Arati, e depois vem as canções do Arati, depois entra o Parikrama no Dança Sagrada de manhã, e depois vem os Kirtans, né? Começa com o Vandana, depois vem a canção para o Vaishnava, depois vem a canção, primeiro do Guru, depois para o Vaishnava, depois para o Panchatattva e finalmente para os associados de Mahaprabhu. E no final depois tem o Namasankirtan do Hari Hari, já está na sequência.